Oi, gente, boa tarde. Eu vou nesse vídeo aqui sem roteiro, tá? Eu vim aqui pra rua, vocês me desculpam por causa do barulho se tiver, se vocês estiverem ouvindo. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre como é que você pode encontrar o seu porquê, como é que você pode encontrar a sua causa, sua crença para a sua vida. Como é que a gente pode dizer? Como é que você pode encontrar o porquê que você está nesse mundo, por que você tá aqui, entendeu? A gente chama na igreja de chamado, em algumas outras chama de propósito. Desculpa o barulho aqui, tá? Por favor. Mas é o seguinte, eu tô lendo um livro que é O Começo pelo Porquê. Não lembro o nome do autor, tá? Acho que é o Simon Sinek. Mas ele, na maioria dos capítulos, explica o seguinte, que existe uma coisa chamada círculo dourado. O que é? Você imagina três círculos comigo, um dentro do outro, um maior que o outro. Conseguiu imaginar? Agora você imagina no círculo menor o porquê, literalmente o porquê, escrito porquê. No círculo do meio, o segundo maior, você imagina que está escrito como, literalmente como. E o círculo maior é o que. Agora vamos lá. O nome do livro é Comece pelo Porquê. E ele trata o tempo todo de como você vai explicar cada vez mais o porquê e não o que. É, ele explica como que no mundo dos negócios, ele pega esse exemplo, né? Que algumas empresas começam pelo o que. Ele vai usar o exemplo que ele deu, que é o da Dell, que faz computadores. O que ele atua na parte do sistema do neocórtex do nosso cérebro, que é responsável pela linguagem, pela lógica e tal, que é a parte de fora. E o sistema límbico, que é a parte de dentro, que é responsável pela parte emocional e pelas decisões que a gente toma no nosso cérebro. Por isso que você não consegue me dizer agora por que, que você tomou tal decisão de entrar em um emprego, de estudar tal matéria. Você consegue, mas você vai usar palavras vagas para isso. E o livro insinua que a gente deve usar o porquê primeiro para ativar essa parte do sistema límbico. Vou dar um exemplo para vocês. A Dell, quando ela vai fazer uma propaganda, essa de computadores, ela começa dizendo que vende computadores com bateria duradouras, vende computadores com um grande processamento de RAM e com bom processador. Isso, ainda assim, é o que ela está vendendo. Quando a Apple vende seus computadores, ela começa dizendo o porquê que os clientes vão querer comprar aquele produto e não o que eles vão comprar. E o como, vou explicar na linha da ordem, o porquê, o como e o que. O porquê é a sua crença, é o que você acredita, é a sua causa. O como é as coisas que você faz para tornar essa causa e essa crença uma realidade. E os seus valores também fazem parte do seu como. E valores eu digo não substantivos, como inovação e honestidade. Você não consegue fazer mais inovação e não fazer mais honestidade. Você tem que transformar substantivos em verbos. Você não é mais inovador. Você vê as coisas de um ângulo diferente. Você não é mais honesto. Você faz as coisas sempre da maneira certa e da maneira certa. Então, isso é o como, seus valores e o que você faz para transformar essa crença em realidade. Cara, esse barulho de obra tá insuportável. Tá, vamos lá. Agora vamos pro o que. O que é o resultado que o como dá. Ou seja, como é as coisas que você faz para tornar essa crença realidade. E o que é o que sai disso, é o resultado disso. E agora, falando agora com vocês sobre o propósito. Como é que eu encontro o porquê da empresa, o porquê dos clientes e o porquê meu da minha vida? Vou dizer para vocês como é que vocês podem encontrar o porquê da vida de vocês.
Porque às vezes vocês estão estudando uma coisa ou estão numa faculdade que vocês não gostariam de estar, estão no emprego que vocês não gostam, num lugar que você não gosta, ambiente, seja lá o que for. Mas você está nisso porque você tomou a decisão sua pensando no o quê e não no porquê. Vamos lá. Isso também tem um pouco a ver com o livro Ikigai, tá? Eu vou fazer a referência dele aqui. Cara, o livro do Ikigai, que significa praticamente a maneira pelo que você acorda cada manhã. Ikigai significa o porquê de você acordar cada manhã. Poxa, tem gente que acorda para ir pro trabalho toda manhã, vai trabalhar, volta, aí passa o dia inteiro esperando a noite para poder dormir, passa a semana inteira esperando o final de semana para poder curtir, passa o ano inteiro esperando as férias do final do ano. Isso é praticamente você passar a sua vida inteira esperando a vida acabar, esperando morrer. Isso não é viver. O Ikigai ensina a gente como é que a gente pode viver fazendo tudo isso. E o Ikigai tem 4 pilares. Tem que ser uma coisa remunerada, que te dá dinheiro, que te sustenta. Tem que ser uma coisa que você ama fazer. Tem que ser uma coisa que o mundo precisa. E tem que ser uma coisa que você faz bem. Esses 4 formam o seu Ikigai, que é o motivo de você acordar toda manhã. E agora, trazendo para o livro Comece pelo Porquê, eu quero que vocês pensem por que você faz o que você faz. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma empresa, eu tenho meu negócio, já tentei vários negócios, já tento isso há 3 anos. Já devo ter aberto umas 4 empresas que não deram bom, mas eu continuo tentando. Já tentei as 3 formas de fazer dinheiro, já prestei serviço, infoproduto e e-commerce, e agora eu estou no ramo de Software as Service, que significa, é um SaaS, que é um aplicativo que resolve um problema, como por exemplo o Spotify, o Uber, o iFood são exemplos desse modelo de negócio. E eu sempre me pergunto qual é o meu porquê de estar fazendo isso. Eu tenho 3 sonhos, né? Um deles é dar abundância e conforto para minha família e para mim, tanto para minha família de agora, meus pais, meu irmão, meus familiares, quanto para os meus futuros filhos e a minha futura esposa, que no momento é minha namorada. E isso ainda não é o meu porquê. É uma parte do meu porquê de fazer isso, mas ainda não é o meu porquê. Eu acho que isso é o como. O exemplo do meu porquê seria praticamente eu ajudar pessoas. O meu porquê, que eu acredito que eu tenho refletido muito, é ajudar pessoas, salvar vidas. Tem carro passando aqui. Isso tanto ministerialmente na igreja, como eu falo, tanto na vida de negócios, tanto na vida pessoal. Eu acho que o meu propósito é salvar vidas, tanto emocionalmente, fisicamente, espiritualmente também. Por isso eu tenho buscado o Ministério de Missões, que é um dos meus sonhos. Por isso eu tenho buscado o Ministério de Intercessão, que no momento eu já entrei, estou começando agora. E também futuramente eu pretendo pastoreio, né? Ministério de pastor, para justamente salvar e resgatar vidas. Então, como é que eu cheguei nisso? É sempre você ver. Se eu fizesse isso, você se pergunta todo dia. Se eu fizesse isso aqui que eu tô fazendo, eu acordaria a hora que for do dia para fazer isso aqui, mesmo que no dia eu não esteja motivado, eu posso falar que eu acordaria às 4 da manhã para dar uma palestra em algum retiro. Eu posso dizer que eu acordaria todo dia para salvar vidas, seja qual desses polos, esses 3 polos forem. E eu também tenho o sonho de ser missionário. Então, isso é um dos porquês que eu faço o que faço, ou seja, que eu sou empresário, empreendedor e investidor também. Eu tenho 3 sonhos: de ter uma família, de ter abundância e conforto, de ter missões para ir, de ser missionário. Esse é o meu porquê: salvar vidas através de missões,
abençoar vidas através de missões, dar conforto e ter abundância. E para isso, financeiramente, eu quero que a minha empresa e os meus projetos, minhas operações sejam um canal para que eu consiga, por exemplo, bancar uma missão internacional para a África, por exemplo, para que eu possa financeiramente ser um canal para plantar a igreja. E eu também não posso mentir, eu quero ter o meu conforto, eu quero ter a minha abundância, eu quero dar o conforto para minha família. E para isso, eu faço a minha empresa. Isso é o meu porquê, salvar vidas, dar abundância e conforto para minha família e ter uma família linda e temente a Deus. Esses são os meus 3 sonhos. Agora o como seria as minhas empresas, minhas operações, minhas lojas, meus sais, meus microsais também, meus infoprodutos. Isso aqui, esse canal aqui, esse vídeo aqui que eu tô fazendo com vocês é um como, porque eu acabei de explicar o como é o que você faz para dar ação à sua crença. E eu tô dando ação à minha crença, eu tô salvando uma vida, dando propósito a ela, ensinando primeiro o que é um porquê e mostrando o meu lado que eu fiz. Isso que eu tô fazendo com vocês agora. Agora, o que seria o meu o quê? O meu o quê seria, por exemplo, comprar um carro que eu literalmente quero, não posso mentir. Eu comprar uma casa grande, eu ter lindos filhos, eu ter placas de faturamento de metas atingidas, eu ter alguma viagem, comprar um passaporte, dar uma viagem para os meus pais. Isso são o quê? Porque o quê é o resultado das ações que você fez do como, que você fez para realizar suas crenças. Você não pode colocar como seu sonho, quero conquistar um carro, quero uma casa, quero viajar. Isso é o quê? Você tem que pensar no porquê primeiro. Aí do porquê você pensa no como. Como é que eu vou fazer o meu sonho? Aí depois vem o quê, que é o resultado que esse como fez. Que no meu caso seriam esses bens materiais. Também um belo desenvolvimento pessoal e profissional. Vou te dar um exemplo. Você quer ser jogador de futebol. Aí uma pessoa que pensaria no o quê começaria falando: "Ah, eu quero ir para a Europa jogar no Real Madrid". Isso é o que ainda? Não é o seu sonho. Não pode ser o seu sonho. Porque, novamente, o que atua na parte do neocórtex, que é a parte que é responsável pela linguagem, mas não é responsável pela decisão e nem pela parte emocional. Então você não pode se basear nela. Para uma pessoa, ainda continuando nesse exemplo, uma pessoa que quer ser jogador de futebol, ela teria que pensar: poxa, eu amo isso, isso me dá dinheiro, eu sou bom. E agora voltando de novo pelo começo pelo porquê, você precisa pensar por que eu estou fazendo isso sempre, mas não pensando de maneira vaga. Uma pessoa que joga futebol, o porquê dela pode ser porque ela simplesmente gosta, é a paixão dela, é o que ela sempre sonhou em fazer. Como por exemplo, eu tenho meus 3 sonhos. Seu sonho pode ser jogar futebol. E aí você pensando como? Poxa, eu quero ser jogador de futebol, esse é meu sonho. Como é que eu vou realizar isso? Você treina, faz uma peneira, passa para um time de base, depois você treina mais, faz outra peneira e vai subindo. Esse é o seu como. Agora, o que seria você jogar num time de alto escalão, ganhando um alto salário, tendo algumas conquistas, tendo alguns troféus, ganhando o campeonato? Isso seria o seu o quê? Então, isso é o que eu quis falar com vocês nesse vídeo. Sempre pense primeiro no porquê, no seu propósito, nos 4 pilares do Ikigai. E tive que alongar um pouquinho mais esse vídeo, tanto porque é um assunto bem extenso. O livro tem 250 páginas, eu ainda estou lendo ele, leio várias vezes a mesma página para conseguir entender, recomendo muito. E é um dos principais livros para você que quer desenvolvimento pessoal e profissional. Mas isso você pode levar para a vida, não só para os negócios. Porque
o seu propósito é o seu norte. Sem o seu norte, sua bússola fica girando e você fica sem propósito para sua vida. É isso que eu tive para falar para vocês hoje. Espero que vocês fiquem com Deus. Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. Fica com Deus, meus irmãos. Até a próxima.